O Código de Defesa do Consumidor foi criado no começo da década de 1990. A nova legislação estruturou a proteção aos direitos no âmbito das relações de consumo no Brasil. Também estabeleceu conceitos e delimitou as responsabilidades de quem contrata ou compra, bem como de vendedores e prestadores de serviços. Eu sou o jornalista Diego Brião e o Estação História é uma produção RWCast, que é a central de podcasts do grupo Rádio Web. Te convido para, a partir de agora, recordarmos o surgimento do Código de Defesa do Consumidor, o que ocorreu em 1990 no Brasil. Logo da redemocratização do Brasil em 1985, após mais de 2 décadas de ditadura militar, mudanças em diversas frentes tomaram forma. Em 1988, a Constituição Federal daquele ano ajudou a alicerçar direitos no período da transição e para o restabelecimento da democracia no país de forma efetiva. Pouco tempo depois, em 90, foi estruturado e criado o Código de Defesa do Consumidor, CDC, que mirou nas relações de consumo. Ele foi promulgado como lei em 11 de setembro de 1990 e entrou em vigor 6 meses depois, ou seja, em 11 de março de 91. O código, ele surge a partir de uma existência de um vácuo legislativo, uma necessidade de regulamentar a categoria de consumidores no mercado de consumo brasileiro, porque nós, na época, em 1990, tínhamos um desenho jurídico, um modelo jurídico estatal de um Estado que era intervencionista em alguns momentos, um superprotetor, vamos chamar assim, um pai, mas geralmente ele falhava em proteger o mais fraco dessa cadeia econômica, essa cadeia produtiva, era o consumidor. O contrato de consumo, ele era interpretado como uma lei irrevogável, né? O que ficou contratado não podia ser discutido, não podia ser interpretado, não podia ser flexibilizado em situações em que o consumidor ficava em manifesta, em evidente desvantagem. E aí, então, o código ele surge nessa década de 90 justamente para mitigar esse abuso de poder, essa assimetria estrutural entre a posição do consumidor e do fornecedor. Lucas Fraca, advogado sênior do Instituto de Defesa de Consumidores, IDEC, concedeu entrevista ao Estação História. O CDC alicerçou a proteção aos consumidores em distintas áreas e frentes, em situações como, por exemplo, o estabelecimento de responsabilidade de fornecedores. Se reconhece muitas vezes que o consumidor não tem conhecimentos técnicos, não tem acessos a documentos, é mais difícil para ele provar as suas alegações em juízo, e aí dependendo da ação, dependendo das características daquele litígio de consumo, o juiz ele pode inverter essa capacidade de provar e então atribuir ao fornecedor de produtos ou serviços que comprove judicialmente que o seu produto é seguro, que o seu produto não teve defeito, que o seu produto não teve falha. O Código de Defesa do Consumidor, ele introduziu a boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral, e isso vem antes mesmo do nosso Código Civil, que o Código Civil atual é de 2002. Então, a boa-fé, ela deixa de ser apenas vamos chamar assim, um estado de espírito e passa a ser uma conduta ética exigível, de forma que seu fornecedor não atua desta maneira, há uma violação do contrato de consumo e ele passa a ser responsabilizado, ele passa a ser penalizado. O conjunto de legislações coloca para o prestador de serviço ou vendedor responsabilidades claras. Ele delimitou e ele marcou bem o aspecto da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, entendendo que o consumidor ele é a parte mais fraca, ele é o elo vulnerável dessa relação de consumo.
seja de uma forma técnica ao entendimento da prestação de serviços ou do fornecimento do produto em si, em relação às suas especificidades, qualidades técnicas, seja em relação à própria informação que é oferecida para ele para fazer esta aquisição, seja de produto ou serviço, ou até mesmo uma hipossuficiência e uma vulnerabilidade jurídica, econômica, técnica e funcional. Então, um dos marcos importantes do CDC para a realidade é o reconhecimento desta vulnerabilidade, a transformação da responsabilidade do fornecedor de uma responsabilidade que era subjetiva, ou seja, antes disso era preciso provar que o fornecedor de produtos ou serviços ele tinha alguma culpa para ser penalizado pelas suas falhas, e hoje esta responsabilidade ela é objetiva, ou seja, o simples fato de ocorrer alguma falha na prestação de serviço, algum defeito, algum vício nesse produto, por si só, já caracteriza, via de regra, a responsabilidade do fornecedor, baseada no risco da sua atividade, no risco do seu negócio. Ou seja, o simples fato de o negócio existir, ele já caracteriza situação suficiente para que esse fornecedor de produtos ou serviços responda por todos os vícios, defeitos e falhas naquilo que ele oferece. A ampliação da proteção aos consumidores se exemplifica de diferentes formas. O Código, ele trouxe conceitos de direitos fundamentais, direitos sociais, em que se sai de um capitalismo completamente selvagem, onde tudo pode, e se passa pelo aquilo que a gente considera hoje na doutrina moderna um capitalismo humanista, em que o Código reconhece a necessidade da ordem econômica e dos fatores que compõem, dos atores, dos sujeitos que compõem essa ordem econômica no mercado de consumo, mas sem deixar que essa ordem de consumo ela destrua o consumidor. Então, o Código ele trouxe conceitos de proteção, conceitos de proibição, estabeleceu objetivamente o que são considerados infrações e crimes de consumo, e aí o consumidor nessa relação de consumo com essa evolução, ele deixa de ter um papel coadjutor acessório e ele passa a ser o principal nessa cadeia de consumo, sempre num aspecto de proteção, porque essa assimetria ela é estrutural, ainda hoje com o Código continua agravada isso, precisamos ainda caminhar muito para poder desconstruir isso, mas num aspecto o consumidor deixou a ser simplesmente um mero objeto que inseria na sociedade o seu dinheiro, fazia essa troca de mercadoria para que a economia gerasse, né? E ele passa a ser um agente ativo, movimentador de toda a cadeia de consumo, mas sobretudo com direitos humanos, com direitos sociais reconhecidos e preservados. A criação do Código de Defesa do Consumidor no começo da década de 1990 significou a criação de mecanismos que possibilitassem maior cuidado com os consumidores. A partir do Código de Defesa do Consumidor, começou-se a pensar nos juizados de pequenas causas, com a amplitude que tem hoje, mas que posteriormente, lá em 95, ele recebeu o nome de juizados especiais. São esses juizados especiais. Então, um exemplo, acho que mais palpável e que talvez os mais antigos, como eu possam lembrar, é sobre o apagão aéreo de 2006, né? Em que houveram a greve dos operadores nos aeroportos, dos controladores, e a partir desses eventos, uma das implementações advindas dessa questão de proteção do consumidor foi a implementação de juizados especiais dentro dos aeroportos. Então hoje, por exemplo, isso é um marco relevante, qualquer consumidor de produto ou do serviço aéreo, tendo algum problema que eventualmente vê que já não é resolutível ali de imediato, junto com a companhia, ou junto até mesmo com o próprio aeroporto, ele pode se dirigir imediatamente a um juizado especial que hoje se tem dentro dos próprios aeroportos.
Então, assim, eu acho que um marco muito clássico e muito objetivo dessa questão muito clássico, é essa questão dos próprios juizados, né? O litígio coletivo também se coloca como um exemplo dos avanços proporcionados pelo CDC. Então, associações como o IDEC, o Instituto de Defesa dos Consumidores, eles vão a juízo em nome próprio, ou seja, no nome do IDEC, mas defendendo uma infinidade de consumidores, né? Que são ligados, às vezes, por uma relação, o mesmo fato, ou o mesmo contrato. E também aí uma evolução de proteção, agora falando coletivamente, foi essa ampliação, tanto do Ministério Público, quanto da Defensoria Pública, e quanto de associações de defesas do consumidor como o IDEC, que eles possam ingressar no Poder Judiciário representando uma infinidade, uma coletividade, muitas vezes que nós não conseguimos apontar quem são os titulares do direito violado, os consumidores atingidos, e de uma maneira facilitada, isentando, por exemplo, o pagamento de custas, emolumentos, honorários, despesas do processo, salvo essas ações que possam se evidenciar que elas são usadas para outro objetivo que não de proteger a coletividade, que nós chamamos de má-fé, mas então houve uma facilitação da defesa do consumidor coletivamente nessas questões. Ao longo das primeiras décadas de existência, o CDC precisou se moldar às mudanças nas relações de consumo. Isto, obviamente, estendeu-se aos meios de pagamento. Eles foram sendo atualizados com o correr dos anos. Cheques, cartões, meios eletrônicos de pagamento. O código também precisou acompanhar estas mudanças para seguir cumprindo a função que lhe cabe, proteger os consumidores e estabelecer uma relação de compra e consumo que seja justa. Este foi o Estação História de número 250. Origens das informações utilizadas ao longo desta edição: Governo Federal, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Superior Tribunal de Justiça, STJ, Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, vinculada ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública, além da entrevista concedida por Lucas Fraca, advogado sênior do IDEC. Grupo Rádio Web, produção e apresentação Diego Brião, edição Mário Melo, coordenação da RWCast Rafaela Martinez, gerência de conteúdo Mariana de Freitas e direção de jornalismo Daniela Madeira. Nos principais agregadores de podcasts, nas quartas-feiras, é possível ter acesso às novas edições. Até a próxima recordação.